Nesse momento de crise, tem gente que está com muito tempo livre dentro de casa e quem já xingava o liberalismo dia e noite segue a sua sina e agora xinga mais do que nunca. A crise supostamente seria o fim do liberalismo, do neoliberalismo ou de qualquer expressão aí de quem tem esse samba de uma nota só. Para combater discurso lunático, nada melhor do que a realidade. Por isso, no programa de hoje, a gente vai mostrar, afinal de contas, o que é que os liberais brasileiros estão fazendo nessa crise. Também quer saber? Então, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as notificações, porque mesmo em quarentena, o Livres continua trazendo conteúdo novo para você, de segunda a sexta-feira, sempre com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Se você acompanha o Livres, já sabe que nós lançamos um documento oficial propondo alguns eixos de trabalho para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 e principalmente dos seus efeitos sociais, econômicos e humanitários. Se você ainda não viu, tem um programa aqui só explicando quais são esses eixos e o documento está disponível no nosso site. Mas a gente sabe que no mundo real a prática é muito mais importante que a teoria. Por isso, hoje nós vamos ver o que é que o Livres tem feito na prática através dos nossos associados e dos mandatários da Bancada da Liberdade. Então, bora nessa, eixo por eixo. Eixo 1, sociedade ativa. Antes de mais nada, a gente não consegue ver a tragédia social que existe no Brasil nesse momento e ficar apenas de braços cruzados ou fazendo coisas teóricas, coisas puramente um combate puramente institucional. Por isso, os nossos núcleos estão botando a mão na massa e organizando mutirões de arrecadação de alimentos, itens de higiene, até mesmo água potável para levar até as pessoas que mais precisam. Isso mesmo, água potável, nesse momento, é fundamental, porque enquanto nós precisamos tanto lavar bem as mãos e fazer a higienização correta, nós temos cerca de 30 milhões de brasileiros sem água encanada em casa, graças à ineficiência do monopólio estatal da água e do saneamento. Vamos ver agora alguns exemplos dessa mobilização. A gente já conversou aqui no Livres Notícia com a Carla Falcão, idealizadora do projeto Apoie uma Família, que nasceu lá em Recife. Eles já arrecadaram mais de 30 mil reais e estamos levando esses itens tão essenciais para moradores de áreas sem saneamento básico na região metropolitana do Recife. Bora ver um pouco desse esforço com algumas imagens do trabalho dos nossos associados ontem, lá no Recife. Colisão. Estamos colididos. Tá de dois para acelerar. Todo mundo vai pegar dois, menos quem tá aí no final vai pegar quatro. Alguns foram. Chegamos ao final do primeiro dia de abastecimento com 1,5 tonelada de macarrão, 2 toneladas de feijão, 1 tonelada de óleo. Obrigada, gente. Você também pode ajudar para que esse apoio chegue a mais famílias carentes que estão precisando nesse momento. Basta participar da nossa vaquinha. Com R$60, você garante um kit que tem 1.000 litros de água, comida e itens essenciais de higiene para uma família inteira. Nós já temos campanhas abertas em Pernambuco, no Pará e no Rio Grande do Sul e estamos preparando na Paraíba, no Mato Grosso, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo nos próximos dias. Tem novidade, mas você já pode fazer a sua parte contribuindo com as campanhas dessas cidades. Confira o link aqui na descrição e faça a sua parte. A sociedade ativa é fundamental. Eixo 2, quarentena com prazos de reavaliação. Para conter a pandemia, todo mundo já sabe que é fundamental fazer o isolamento social, evitando aglomerações. Por isso, já faz várias semanas, você que acompanha o Livre Notícias sabe, que o Livre suspendeu
todas as nossas atividades presenciais em todos os núcleos e adotou o teletrabalho. A gente também iniciou um calendário de atividades virtuais. Por isso, o projeto Nabucco, que é o nosso projeto de formação de lideranças, foi inteiramente remodelado. A ideia original, quem é associado deve estar familiarizado com ela, já vinha acontecendo com eventos presenciais por todo o Brasil, mas agora nós temos um calendário de webinars, toda terça e quinta-feira, para os nossos associados debaterem estratégias de atuação e propostas de políticas públicas. Você pode conferir tudo acompanhando as nossas redes sociais e também no nosso site em www.eusolivres.org. Eixo 3, Saúde Solidária. O momento é de união de esforços e cooperação entre todos. Não à toa, o Livres tem usado todos os nossos canais de comunicação para trazer informações de interesse público sobre o combate à pandemia. Aqui mesmo no Livres Notícia, nós já trouxemos entrevistas sobre como se prevenir do coronavírus com o médico infectologista Anderson Alares, que também trabalha na linha de frente do combate ao Covid-19 lá no Recife. Esclarecemos dúvidas sobre a hidroxicloroquina e outros remédios que estão sendo testados com também médico infectologista Arthur Brito, que também é nosso associado e atua também na linha de frente, mas aqui em São Paulo. Também trouxemos recomendações sobre cuidados para a gravidez, pré-natal e parto nesse momento delicado de pandemia com a doutora Roberta Grabert, médica ginecologista obstetra e também associada do Livres. Para que essa cooperação aconteça de fato, nós também precisamos estimular relações baseadas na confiança e nos incentivos corretos, não no simples uso da força. Por isso mesmo, a gente está alertando bastante para o risco de diminuição na produção de equipamentos médicos que é causado por essa absurda guerra de confiscos que nós estamos vivendo entre os diferentes entes governamentais no Brasil. É governo estadual brigando com prefeitura, brigando com o governo federal. No lugar de aumentar a disponibilidade de equipamentos, essa guerra de confiscos atrapalha o combate ao Covid, porque gera insegurança jurídica e, com isso, faz com que empresas com medo de prejuízo, com medo de produzir e não receber, de não conseguir pagar os seus funcionários, não aumentem a sua produção e também que outras empresas de outras áreas que poderiam ser revertidas para ajudar a produzir equipamentos médicos nesse momento não se arrisquem a começar a produzir. Mas a gente não fica só no alerta. O Livres ingressou como amigo da Corte no Supremo Tribunal Federal numa ação direta de inconstitucionalidade em defesa do direito de propriedade e pedindo ao STF que acabe imediatamente com essa insanidade da guerra de confiscos, disciplinando os critérios necessários para a requisição administrativa, que é o nome técnico desses confiscos. Além disso, a bancada da Liberdade está atuando diretamente para destinar recursos de áreas menos prioritárias para reforçar o sistema de saúde. Nesse sentido, o deputado Daniel Coelho solicitou que todas as emendas das bancadas no Congresso Nacional sejam transformadas em custeio para a saúde. Além disso, ele e seus colegas de partido, Marcelo Calero e Alex Manente, entraram junto à bancada de Cidadania, assim como os deputados Tiago Mitrô e Gilson Marques entraram juntos à bancada do Partido Novo com um projeto de lei para autorizar o uso do fundo eleitoral no combate ao Covid-19. Além disso, a gente também já tratou aqui no Livre Notícia, a médica Roberta Grabert, nossa associada, liderou um abaixo-assinado que coletou mais de 1 milhão de assinaturas também para pressionar o Congresso pela liberação da possibilidade de destinação de recursos do fundo partidário eleitoral para o sistema de saúde para o combate à pandemia. Além disso, o deputado estadual Guilherme da Cunha chamou a atenção para a burocracia que exige a presença física de idosos, que são grupo de risco do coronavírus, para a compra de remédio nas farmácias populares. Um absurdo que expõe idosos a risco, ao perigo de saúde, e justamente eles que são um grupo de risco nessa doença. Por isso, o deputado federal Tiago Mitrô passou a atuar diretamente junto ao Ministério da Saúde para tentar pôr fim a essa exigência e também para desburocratizar a produção de álcool gel, um insumo que a gente sabe é essencial nesse momento.
Eixo 4, Bolsa Família Emergencial ou Auxílio Emergencial. Para que o isolamento social seja efetivo, nós precisamos garantir meios de sustento para os trabalhadores informais, que são cerca de 40% da força de trabalho brasileira e que tem a sua renda brutalmente reduzida nesse momento, muitas vezes até zerada, em função dessa quarentena que a gente sabe que é necessária, mas que também é basicamente uma suspensão da economia de mercado e de toda a sua grande capacidade de geração de riqueza e renda. Ou seja, estamos todos mais pobres com essa quarentena, mas é necessário em função da preservação da vida. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que assegurar alguma renda para que os mais vulneráveis tenham alguma chance de, na tentativa de não morrerem com a Covid, não acabem tendo que morrer de fome. Né? Isso é essencial. Morrer de fome não é melhor do que morrer de Covid. Por isso, a bancada da Liberdade votou em bloco a favor do auxílio emergencial de R$ 600 aprovado no Congresso, que já está em vigor. E, além disso, nós trouxemos propostas concretas aqui no Livre Notícia sobre como agilizar a liberação desses recursos. Para isso, a gente conversou com o economista Pedro Fernando Neri e também com o economista Vitor Pereira, que já integrou a equipe técnica do programa Bolsa Família e trouxe aqui dicas essenciais para acelerar o pagamento desses benefícios. Eixo 5, apoio para micro e pequenas empresas. As micro e pequenas empresas respondem por 52% dos postos de trabalho com carteira assinada no Brasil. Como a gente sabe, essas empresas são muito importantes para a nossa economia, mas não têm musculatura em termos de fluxo de caixa, não tem dinheiro para conseguir sobreviver nesse momento de crise, e de uma crise que a gente sabe não é causada por elas, não é da responsabilidade de nenhuma dessas empresas, é resultado de uma causa maior, um vírus de origem natural que está causando um caos social, que está atacando a humanidade. Por isso, a bancada da Liberdade tem atuado no Congresso em apoio às medidas econômicas necessárias para que as empresas possam superar esse momento, sobreviver e se manter os postos de trabalho após o pico dessa crise. O nosso conselheiro acadêmico Pércio Arida também tem contribuído decisivamente no debate público com sugestões técnicas sobre como operacionalizar esses programas. Você pode conferir um artigo do Pércio no nosso site, em eusolivres.org, a gente vai botar o link aqui também. Além disso, o deputado Franco Cartafina, de Minas Gerais, solicitou à Receita a extensão dos prazos de pagamento de impostos, que também é uma forma de ajudar a aliviar o caixa das empresas e preservar empregos. Eixo 6, redução de privilégios. Não é novidade para ninguém que o setor público brasileiro atua de forma blindada dos problemas do mundo real que atingem a todos nós, cidadãos comuns, simples mortais. Né? Durante a crise causada pelo governo Dilma, por exemplo, os trabalhadores do setor privado viram o seu poder de compra reduzir e eu também nem preciso falar da explosão do desemprego que aconteceu aqui no Brasil. E, ao mesmo tempo, o setor público manteve a plena estabilidade e, a depender até do cargo, ainda comemorou aumentos salariais de forma completamente descolada com a realidade do país. Dessa forma, o Estado brasileiro age não apenas como um reprodutor da desigualdade estrutural que marca a nossa história, como também se torna o principal agente de aumento da desigualdade no Brasil. Isso não pode continuar acontecendo. Por isso, o Livres tem pautado a necessidade de dividir o peso dessa crise, da conta que nós vamos pagar também entre o setor público. Nosso associado Matheus Hector produziu um estudo que pautou grande parte da imprensa nacional, propondo alíquotas de contribuição temporária para o funcionalismo público participar do esforço de solidariedade nacional necessário nesse momento de crise. Para dar o exemplo, inclusive, nossos deputados da bancada da Liberdade estão defendendo a redução dos salários da elite dos três poderes, a começar pelos próprios políticos. Enquanto a gente não consegue aprovar essa medida, o deputado federal Pedro Cunha Lima já se adiantou e doou a parcela equivalente do seu próprio salário para o Instituto São Vicente de Paulo, que acolhe idosos lá na Paraíba, o seu estado. Eixo 7, vigilância contra retrocessos.
O sexto eixo de atuação no combate à pandemia é a vigilância contra retrocessos. Além de atuar contra as distorções ao sistema de preços e o desrespeito à propriedade privada que atrapalham a capacidade produtiva e diminui nossa capacidade de combater a pandemia, o Livres tem se mantido vigilante em relação aos ataques às instituições que são fundamentais para a nossa democracia liberal. A gente já falou aqui sobre abusos estatais que estão sendo cometidos e o nosso associado Caio Miranda Carneiro, que é vereador em São Paulo, impetrou uma ação popular contra a veiculação da campanha publicitária absurda O Brasil Não Pode Parar, que foi encomendada por Bolsonaro para boicotar a quarentena preventiva. A ação também pede o ressarcimento integral dos recursos públicos que foram usados na sua produção. Além de tudo isso, nós também nos mantemos ativos na produção de propostas para ajudar o Brasil a enfrentar essa crise e também para superar os efeitos humanitários, sociais e econômicos que nós vamos viver após o pico dessa pandemia. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião super produtiva do nosso Conselho Acadêmico para debater sobre tudo isso. Falamos de proteção social, macroeconomia, mercado de trabalho, relações internacionais, desigualdade de gênero, violência, educação e, claro, filosofia liberal. Tudo isso com as presenças ilustres de Helena Landau, Leandro Piquet, Fernando Schuller, Paulo Roberto de Almeida, Pércio Arida, Regina Madaloso, Samuel Pessoa e Sandra Rios. Um timaço e muitas novidades boas vêm por aí em breve. Vamos sentir um gostinho. Nosso esforço, nesse momento, eu acho que é um momento de oportunidade, não só para mostrar, para a gente ajudar a uma reflexão nessa hora, inclusive de todos os nossos associados, e não dos associados, mas de toda a sociedade, com essa qualidade que a gente tem no Conselho Acadêmico, mas também uma oportunidade para dizer, o liberalismo já pensava nessas coisas, isso está dentro da pauta liberal, não há nada de fim de liberalismo, etc., porque é o nosso papel também. Foi só o gostinho mesmo, porque a gente está amadurecendo nas propostas e em breve temos melhores novidades mais concretas para você. Essa reunião foi espetacular, muito produtiva, revigorante. O Livres não para de trabalhar para ajudar o Brasil a enfrentar essa pandemia e, sobretudo, também os seus efeitos sociais, econômicos, humanitários, sobretudo. Então, sempre que alguém perguntar o que é que os liberais estão fazendo nessa crise, você já sabe. Manda esse vídeo. Esse foi o Livre Notícia de hoje. Deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. De segunda a sexta-feira tem vídeo novo para você, sempre com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.